Vai começar a CPI do 8 de janeiro, dos atos golpistas. Chama aí como quiser. Vamos descobrir também que nome vai pegar, né? Quinta-feira agora. Vem comigo que você vai entender. Que a gente vai em busca da verdade real dos fatos. Ana, aqui no Meteoro nós transmitimos a CPI da Covid com muita diligência. Todas as sessões inteirinhas e ao final de cada sessão, para quem, e é quase todo mundo, não pode se dar o trabalho de ficar ligado na TV Senado, né, o tempo inteiro, um resumo em 8 minutos, em 10 minutos do que tinha acontecido em cada dia. Né? E quinta começa a CPI dos atos golpistas. Vamos entender a composição da comissão, como é que isso anda com a própria TV Senado. Cada para as 9 da manhã de quinta-feira, dia 25, a instalação da CPI mista de senadores e deputados que vai investigar os atos de 8 de janeiro, quando invasores destruíram mobília, obras de arte e objetos históricos do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. A CPMI terá 32 titulares, sendo 16 senadores e 16 deputados. Ana, line up. Rapidinho, cada nome, tá? Ó, novatos. Fica de fora. Novatos é quem? É quem não estava na da Covid. Vamos chamar assim. Ana cobriu toda da Covid. Pelo bloco parlamentar da Resistência Democrática, foram indicados os senadores Elisiane Gama, Omar Aziz, Otto Alencar, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho e Ana Paula Lobato. Beleza. Ana, desses todos, só quem não estava e não tinha como estar na CPI da Covid era a Ana Paula Lobato, tá? Rapidão. Que expectativa dá para ter aqui? Rapidão, hein, Ana, que são vários. Elisiane Gama. Para mim? Rapidão, rapidão. Eita, não, a Elisiane fez um bom trabalho na CPI da Covid, assim, bastante combativa, né? E gerenciou muito a questão da bancada feminina ali, né? Acho que é uma boa adição. Né? Omar. Diversão Omar garantida. Diversão garantida. Não quero ver como vai ser o Omar sem tá presidindo, né? Vai ser outra dinâmica ali, mas veremos. Otto Alencar é vírus ou protozoário? Eu não espero menos. Otto Alencar também é um homem de um deboche elegante. Sabe o Flávio Dino? Numa escala de 0 a Flávio Dino, ele tá em... Entendeu? Tá em algum lugar ali. Em algum lugar. Não, ele tem grandes frases, ele teve grandes momentos. Tipo parecido assim, de humor. E é isso, tem frases bastante impactantes, assim, sabe? A gente fala muito do vírus ou protozoário, mas tem nenhuma riqueza no Brasil é inocente. Isso é... Desculpa, Mariana. Desculpa, Ana, também. Não quis parecer indelicado. É só porque são vários nomes e eu quero um comentário geral da Ana no final, Mariana. Então eu estou fazendo gestão de Ana. Quanta Ana nós temos direito aqui? É isso que eu estou tentando ver. Contarato, nosso delega. O Contarato teve uma participação, além de simpaticíssima, muito legal. A participação dele tem na CPI da Covid teve um impacto técnico muito importante. O Contarato, com o conhecimento jurídico dele, foi fundamental para quebrar ali algumas sabe, alguns castelinhos de carta que estavam sendo erguidos ali, o Contarato não deixava passar mesmo, sabe? Muito bom, fico feliz com essa presença. E, por fim, Rogério Carvalho, do PT, também estava presente na da Covid. Também teve uma boa atuação também, assim, talvez tenha parecido um pouco menos, né, do que os outros envolvidos, mas uma atuação bem consistente na CPI da Covid e tem uma estabilidade, assim, sabe? Acho importante a participação do Rogério Carvalho na CPI da Covid como uma participação de estabilidade, de não entrar muito naquele, né, no jogo da maluquice ali, mas segurar uma base legal, assim.
Então, esses aí foram alguns dos nomes, Ana vai concordar com o que eu vou dizer aqui, eu estou exagerando, que conquistaram mais visibilidade durante o período da CPI da Covid. Posso falar que é isso? Super. Alguns dos. Super. Pode? Super. Pode. E acho que eu já disse isso milhões de vezes. Para Omar, isso tem que ser verdade, É. porque estava na mesa, só que o Tava resto na- só Não, mas eu acho compunha que- com isso. Não, mas o resto ganhou uma atenção, sim. Foi todo mundo fala, porque essa CPI foi um circo, e é a coisa do entretenimento, é um espetáculo. Sim, a gente vive numa era de espetáculo. Nada mais natural que uma Covid vá... O Covid é ótimo, né? Covid também virou um espetáculo, mas de outro tipo. Que uma CPI da Covid vá se transformar num espetáculo também. E que bom que foi, porque foi graças à popularização, né, da CPI que providências foram tomadas. E eu acho que isso impactou, sim, na visão pública desses senadores, com certeza. Vamos em frente aqui, porque esse é só um bloco, né, do PSB. Eu falei que a gente tinha que ser rápido. Ô, Matheus, doutorando, sommelier de CPI. Gironha. Os indicados são os senadores Eduardo Girão e Magno Malta. Tá, Magno Malta não estava na CPI da Covid, mas está no noticiário. Mas a gente já sabe o que esperar dele, né? O Gironha, rapidamente, ele insistiu muito no caso do Consórcio Nordeste, que é o consórcio dentro do qual se organizaram os governadores para comprar aquilo que o governo federal não estava mandando para lá. Uma dessas compras foi a malfadada compra de respiradores. Foram várias compras de respiradores, vários lotes, vários fornecedores. Um deles deu uma merda desgraçada lá. Os caras cobraram caro e não entregaram. E essa empresa que importava respirador também importava CBD, cara, que é extraído da cannabis. É importantíssimo para um monte de doença, tá? É sério isso, é sério, é técnico, é fato. E aí o Gironha, eu chamo ele de Gironha porque ele só falava dessa empresa que vendia maconha. O Estado brasileiro comprou um respirador da empresa que vende maconha. Aí lá pelas tantas, cara, isso me deixou de cara, né? Ele fala assim, esses respiradores canábicos. E aí ele já mistura, né, uma coisa com a outra e tenta fazer parecer que estavam inalando maconha em quem estava sofrendo de Covid. Entendeu? Esse é o Gironha. Mas, Ana, sua impressão do Gironha, vai? Impressão do Gironha. Não posso falar de público. O advogado está mandando mensagem aqui, né? Não ouse. Eu tenho uma curiosidade. No mínimo. Olha, eu tenho uma curiosidade quase mórbida, assim, sabe? De saber se o Girão vai manter a mesma linha. Sabe, não sei se consegue entender essa curiosidade. Eu quero saber se o negócio dele, a pira dele, é reclamar da maconha, ou seja, ele vai arranjar alguma coisa a respeito dos atos antidemocráticos que vai dizer que o governo tem a ver com maconha. Isso é uma possibilidade. Mas se for por essa linha, eu aposto que ele não vai na maconha, ele vai no PCC. Tá? Porque o governo tem ligação. Isso pode ser. Daí vão dizer, você está dando ideia para o Gironha. Você acha que ele não tem essas ideias o dia inteiro? Né? Precisa eu dar essas ideias. A outra possibilidade é que ele vá conseguir, é meio relacionado, que ele vai fazer a mesma linha de insistir numa coisa completamente nada a ver, ou numa pequena coisa que o governo tenha feito errado e ele vai segurar isso até o final. Porque eu acho que essa é a estratégia dele. Assim. Para isso deu certo, né? Porque ele leu 5 páginas lá sobre consórcio Nordeste e compra de respirador no começo da CPI, só né? Repetiu aquilo não precisa nem ele não precisava nem de assessor para fazer as coisas, porque ele falava a mesma coisa todo dia. E eu desconfio que ele vai ficar nessa. Pode ser, estou fazendo apostas aqui, bolão do Gironha na CPI. Magno Malta com o holofote de CPI, Jesus Cristo me proteja. Eu não quero pensar. Deixa eu fazer o bolão. O Girão vai falar de infiltrados. Esse vai ser o tema do Girão. Claro. Não, em frente. Pelo bloco parlamentar Aliança estão os senadores Esperidião Amin. Esperidião Amin, também conhecido como uma das razões pelas quais eu deixei crescer a barba. E Damares Alves. Não vou falar nada, só quero os da CPI. O bloco União, PP, Federação PSB, Cidadania, PDT,
PSB, Avante. Agora, deputados, Ana, todos esses aí são novidade para o público do Meteoro cativo aí da CPI da Covid. Vamos seguir. Solidariedade e Patriota indicou os deputados Arthur Maia, Duarte, Carlos Sampaio e Duda. Por que tem deputado agora e não tinha deputado na da Covid? Porque essa é CPMI. Aquele M é de misto e significa que tem senador e deputado, tá? E da outra vez era só no Senado. Da Salabert, ainda com uma vaga. O bloco MDB, PSB, Republicanos, Podemos e PSC indicou os deputados Rodrigo Gambale, Paulo Magalhães e Aloísio Mendes, também com uma vaga ainda. O PL indicou os deputados André Fernandes, Delegado Ramagem e Felipe Barros. Já o bloco PCdoB, PT e PV indicou os deputados Rubens Pereira, Rogério Correia e Jandira Fegali. PSOL e Rede indicaram a deputada Érica Hilton. O bloco parlamentar Democracia tem 6 vagas, mas ainda não indicou ninguém. Opa! Caraca, tem 6? Hein? Mano, vocês estão fazendo o quê? Num bloco. Oh, caramba, uau, 6. Senadores falaram suas expectativas com o trabalho da comissão. É chegado o momento de instalar e o que o União Brasil espera é que a gente vá em busca da verdade real dos fatos. Acredito que é isso que a comissão pode oferecer. A verdade real dos fatos. Verdadeiros. Verdadeiros, factuais e reais. De verdade. Factualmente. Fatos que aconteceram mesmo. É o Brasil, nós temos, claro, narrativas por parte do governo, narrativas por parte da oposição. Existem ainda pessoas presas, né, que não tiveram ampla defesa. Porra, olha lá, né? O homem do peixe inteligente aí, ó. Não é ele? É ele. Esse cara não vai estar lá, não, né? Pô, esse aqui, Jorge Seixas. Eu não vou aguentar o cara do peixe inteligente. Daniel Furlan. Você fala igualzinho qualquer personagem que ele inventa. Jorge, venha conhecer meu amigo Daniel Furlan. Eu vou providenciar esse encontro entre vocês. O Furlan de quando em quando vem aqui no Meteoro. Eu chamo todo mundo de amigo, tá? Ele não tem culpa. Ele não tem culpa disso. Né? Que não tiveram ampla defesa e alguns ritos processuais não foram cumpridos. Então, existe um clamor popular, independente de ser Lula ou de ser Bolsonaro, de que essa CPMI investigue e traga a verdade à tona para que a população seja bem informada. Vamos lá, Ana. Depois eu vou atrás de informações sobre peixe inteligente. Eu vou. Tá Comentário bom, da Ana. Danilo, vai daqui. Enfim, de novo, me perdi. Line-up. E algumas considerações sobre esse line-up. Veja, a gente começa, até na ordem como isso está contado, assim, tá uma montanha-russa de emoções, porque a gente começa com alguns nomes bastante promissores, né, nomes que a gente já conhece da CPI da Covid, sabe como foi a atuação, sabe o que esperar, né? Aí vem a turma do arrepio total ali, Gironha, Damares. A Damares vai ser difícil de aguentar. Eu prevejo assim que vai ser ter aqueles dias, meu Deus, a Damares vai falar. E ela vem falar do Frozen, enfim, desse tipo de coisa. Vai ser complicado. Só que a gente tem algumas, pelo menos olhando esse line-up aí que você passou, a gente tem algumas incógnitas, assim, que são fundamentais, sabe? Pelo que está apresentado ali, a gente vê uma boa presença, assim, de gente razoável, né? Dá assim uma... Vem mais Biruleibe, porque o bloco que tem que pôr gente tem muito abobleble, tem muito doidão. Vem mais Era doidão. isso que eu ia te perguntar. Eu não reparei qual era o bloco que estava com as vagas todas ali. É isso. A necessidade de terapia de quem vai cobrir isso aí ainda não foi compreendida completamente. O Meteoro vai transmitir? Estou esperando para avaliar isso.
Eu vou conversar isso com a minha E psicóloga ver se eu tenho amanhã. estrutura. Falando sério, a da Covid me custou muita coisa, viu? Eu não sei se a gente vai ter condição física e mental de fazer essa cobertura, mas vamos ver como a coisa vai acontecer. E aí, a minha questão era essa. Primeiro, falta bastante gente, então não dá para se animar muito, né, sem saber quem vão ser essas pessoas, mas já dá para ter um pouco de medo. A outra questão, em querer desrespeitar os deputados presentes, mas vocês já viram sessões na Câmara dos Deputados? Para quem estava acostumado a ver a CPI da Covid no Senado e achar que era uma bagunça, que era uma falta de respeito, que era uma loucura, que era né? Veja uma sessão na Câmara de Deputados e aí você vai mudar um pouco a sua opinião, assim, porque o Senado parece assim uma coisa muito light, perto do que é a Câmara dos Deputados. É a coisa lá, a discussão ali a gente cobriu, era o que era uma votação a respeito da... Putz, esqueci agora o nome da mulher que... envolvida com assassinato e tal. Esqueci o nome dela. Não entendi. Quem, Ana? A deputada Flor de envolvida Lis? com assassinato. Isso, Flor de Lis. A gente cobriu essa votação e, mano, foi bem tenso, assim, sabe? As falas completamente, assim, fora do trilho total. Então me pergunto, não cobrimos ainda uma CPMI, né, com a mistura assim das duas vibes. Vamos ver o que acontece aí nessa história. Agora tem uma questão assim para se considerar, assim, ainda não se sabe, me parece. Eu tenho essa impressão de que ainda não se sabe se essa CPMI vai ser algo que vai ser interessante de acompanhar ou não, porque se o discurso for dominado por coisa do nível gironha, chega uma hora assim que ninguém vai querer ver. Né? Falou, tô aqui para ficar ouvindo Gironha e Damares, sabe? Vamos Não avaliar. Quinta-feira vai ser um dia cheio pra gente. Tem muita coisa no prelo, em termos de conteúdo, mas eu vou ter que ter essa conversa com a Ana para ver o que a gente faz na manhã de quinta aqui no Meteoro. Vamos chegar lá.